estrangeiro. Não é fácil estar longe de casa. E não é fácil ser um cristão autêntico, longe de casa. Nós vemos na palavra do Senhor exemplos de pessoas que deixaram a sua pátria, deixaram a sua família e passaram por situações totalmente adversas em sua vida e triunfaram no Senhor. Mas não foi fácil para elas. Apesar de nós lermos na Bíblia a sua história, a sua trajetória, nós sabemos que Deus estava do começo ao fim na vida daquela pessoa. Mas nós devemos entender que não foi fácil de forma nenhuma. Como não é para mim, como não é para você. Nós vemos na palavra de Deus a história de José. Nós sabemos que José, ele teve sonhos da parte de Deus, ele conta para os irmãos, para seu pai, e a partir desse momento a sua vida se transforma. Como se a partir daquele momento um start, um começo, não é? E José é perseguido pelos seus irmãos, com uma inveja incrível, até os seus pais se admiram, não é? Ao ponto de seus irmãos tentarem matá-lo, lançam a ele num poço, depois vendem. Que situação, não é? Que situação. Vai para longe do seu pai, que ele tanto amava e era amado, e de sua mãe. É afastado de um momento para o outro, sem escolha. E vai para a casa de Potifar. E na casa de Potifar, ele é abençoado. Mas não deve ter sido fácil. Provavelmente ele não era o único empregado de Potifar, ele era mais um dos empregados de Potifar. E não deve ter sido fácil ali para ele de forma nenhuma, mas Deus o abençoou. E ele encontra pela frente uma mulher perversa, má, que põe ele numa situação em que ele não se defende, porque quem defende a José é Deus. E ele vai para a prisão, e da prisão, que não foi fácil de forma nenhuma, ele permanece por muitos anos, e não foram poucos. Até que vem um padeiro e um copeiro, e ele sim consegue decifrar aquele sonho, e aquele homem promete que vai falar sobre ele, mas ele esquece. Aquele é homem, ele é falível, como eu, como você. E ele ainda espera 2 anos, que não deve ter sido fácil. 2 anos não são 2 dias, 2 meses, 2 semanas. 2 anos a mais espera. E de lá ele vai para o palácio. E não imagine que pela posição dele deve ter sido fácil. Acima tinha o faraó e abaixo tinha um monte de gente que com certeza não gostava dele. Por isso, meu irmão, tenha ciência que nada na vida de José, apesar de nós lermos em ato contínuo as bênçãos do Senhor, foi fácil. Foi tão difícil que nós vemos no fim o seu último desejo, e nós vemos também que ele era um homem de uma fé no Senhor.
tão inabalável, que ele profetiza o que vai acontecer 400 anos depois. Vamos ler em Gênesis capítulo 50, versículo 24 e 25. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão e a Isaque e a Jacó. José diz isso porque o povo de Deus saiu da sua terra, saiu de Israel, saiu da terra prometida para o Egito por uma condição de seca, por uma condição de estarem vários povos ali a passarem necessidade gravíssima. Então José é levantado como governador do Egito e traz a sua família para que o povo de Deus não passasse necessidade. E ele traz a sua família. Mas ao mesmo tempo, Deus coloca já no coração de José, 400 anos antes da vinda de Moisés, essa palavra para que ele lance. Pois José tinha fé. E ele trouxe a família para perto dele. Mas Deus coloca no seu coração que eles vão voltar para a sua terra, para o lugar que era deles. Deus vai os visitar. É o que está escrito aqui. E vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. Ele lança, ele profetiza Moisés, que vai vir através da vontade do Senhor para libertar o seu povo. Pois a situação de Israel já não era a mesma naquele local. E o segundo versículo que eu quero ressaltar, e o que faz nós percebermos que não foi fácil de forma nenhuma na terra do Egito para José, é o versículo 25, e é o seu último desejo. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus. Novamente ele profetiza que Deus vai visitá-los. Deus vai estar com aquele povo, Deus vai direcioná-los, Deus vai organizá-los, Deus vai pô-los a caminho. Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Não foi fácil para José permanecer no Egito, mas ele permaneceu, ele prosperou, ele abençoou a sua casa naquele momento de seca, de destruição que estava ao redor de todos aqueles povos. E nada faltou para Israel, mas não foi fácil. E ele faz prometerem que depois vão levar os seus ossos dali, porque ele não queria nem os seus ossos ali. Porque ter os seus ossos ali abençoava aquele lugar que para ele foi tão difícil, mas foi necessário. E o enriqueceu de sobremaneira na vontade de Deus, na sua vida, na vontade de Deus, na de sua família, pois era o seu povo, para que aprendessem todos que Deus exalta aquele quem Ele quer, que Deus ama Israel, que Deus ama os que Ele escolhe. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida, estrangeiro. Confie no Senhor.